amigos, conhecidos, muitos comportores aqui já jubilados, irmão Zé, irmão Selmo. Não vejo o irmão Rui. E você do som, eu sei que você está lutando comigo, né? Então faça o seguinte: você pode baixar um pouquinho o som e eu encosto mais o microfone, porque eu fico baixando, subindo e ele fica maluco lá. Então eu vou encostar o microfone e você pode baixar um pouquinho. Aqui está o irmão Garzela, já disse, o irmão Anselmo, o irmão Rui não está, mas são os veteranos, chamados heróis de guerra. E outros aqui que já comportaram como estudantes, muitos jovens, muitos irmãos já empunharam o prospecto. É uma alegria imensa em revê-los. Mas eu vejo aqui também, pastores aqui também, jubilados estão aqui, mas eu vejo aqui uma pessoa que eu quero mencionar, que é o irmão Mauro e a sua esposa. Eles me viram crescer lá no Rio Velho, no distrito do Ipiranga, lá em São Paulo. Está aqui a família, parte da família pelo menos, conhece também a minha esposa hoje está com coisa de vida, mas ela nunca me acompanha, né? Mas hoje, em razão de um grupo de funcionários da CPB, o pessoal da CPB que veio para dar um treinamento amanhã para o pessoal da educação, então hoje estamos recepcionando parte do grupo. Mas é uma alegria muito grande rever os irmãos e amigos. A mensagem de Deus. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vocês sabem que nós temos duas linhas no novo. Perdão, não temos só pastores jubilados, não, viu, irmão? Você foi o pastor Paulo Henrique também, que é um pastor da ativa, né? Muito bem. Alegria rever. Lucas capítulo 19 é o capítulo do dinheiro. É o capítulo que fala do money, ou do famoso faz-me rir. Não é só essa porção que vamos ler agora, mas todo o capítulo. Abra e vamos começar lendo a partir do verso 19. Capítulo 19, verso 28. Talvez você fale, pastor, mas tem certeza que esse texto tem a ver com mordomia? Então vamos lá. Lucas, temos duas linhas, estava dizendo, no Novo Testamento nós temos a linha petrina e a linha paulina. Marcos, que escreveu mais os pensamentos de Pedro, era da linha petrina. Lucas, o médico amado, discípulo, moço de Paulo, então um pensamento paulino. Mas vamos aqui à mensagem. 19 é o capítulo de Lucas, a partir do verso 21. E na minha Bíblia diz assim: E dito isto, aqui está a introdução, e dito isto, dito o quê? O que Jesus disse aqui, que ele, depois de ter dito o quê, ele prosseguia. Se você observar no capítulo 19, ele já começa então no primeiro versículo falando de Zaqueu, que o problema de Zaqueu qual era? Zaqueu queria estar com Jesus, queria ver Jesus, mas ele tinha um problema. Qual era o problema dele? Era um problema financeiro, era um problema de corrupção, era um problema de desonestidade. Ele tinha problemas financeiros. Por isso que diz, capítulo 19 é um capítulo que fala das finanças. E depois Jesus fala das minas, da parábola das minas. Ele fala que o rei saiu para um outro lugar, e ele foi lá ser empossado em outro lugar, chamou 10 servos para cada um ter uma mina, e disse: agora vocês multipliquem essas minas. E a parábola que Jesus contou disse que um foi, multiplicou e alcançou mais 10 minas. E aquele senhor disse: tá bom, você vai receber então como herança 10 cidades. Outro disse: olha, de uma mina consegui 5, então você ganha 5 cidades. E o outro disse: olha, eu tinha essa mina, mas eu vi que o senhor era um servo duro, severo. Eu peguei, enrolei no pano e guardei essa mina. E o Senhor disse: por que você não negociou com ela? Por que você não colocou pensar no banco? Por que você não multiplicou? E como você disse, realmente sou o Senhor severo. E você então
vai para um lugar terrível, você vai ser punido, e essa mina que você recebeu vai ser tirada de você e vai ser dada para aquele que tem 10. Jesus está falando de negócios, está falando de prosperidade, de multiplicação. Por isso o capítulo 19 é um capítulo que fala de recursos, fala de dinheiro, um capítulo de economia. Mas seguindo aqui a nossa leitura, verso 21. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, somente 2. Verso 30, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais algum homem montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Um fazendeiro chegou em sua casa um dia, muito contente, muito feliz, e deu a seguinte notícia para a esposa: querida, sabe aquela melhor vaca da fazenda? Ela pariu 2 bezerros, gêmeos. Mas eu estou tão feliz porque não é comum, é uma bênção dobrada. E ele disse: mas eu estou tão feliz que eu vou dar um desses bezerros para o Senhor. Um deles será do Senhor. E a esposa disse: mas que bom, mas me diga uma coisa, mas qual desses bezerros você vai dar para o Senhor? Ele só não vamos também nos preocupar tanto com isso. Depois que eles estiverem grandes, a gente escolhe não dar para o Senhor. E realmente passaram a cuidar dos 2 de forma igual. Mas o fato foi que um dia ele chegou em casa muito triste, cabeça baixa. E a esposa disse: mas meu bem, o que aconteceu com você? Ele disse: eu estou muito triste, porque o bezerro do Senhor morreu. Sempre que as coisas dificultam, o bezerro que sempre morre é o do Senhor. Quando o orçamento aperta, o bezerro que sempre morre é o Senhor. Mas esse texto de que estamos lendo, esse texto que estamos meditando, que fala sim de mordomia, que fala sim de fidelidade, que fala de recursos, fala do domingo de Ramos. Esse domingo, esse dia em que Jesus entrou, esse texto que Jesus entrou em Jerusalém, é o conhecido no mundo cristão como domingo de Ramos. E você sabe por que o domingo de Ramos? Porque no dia que Jesus entrou na cidade, montado sobre o jumento, as pessoas então arrancaram folhas de palmeiras e folhas de galhos e acenavam para Jesus entrando, estendendo suas roupas pelo chão. Era o domingo de Ramos. Aquela semana, esse foi o último domingo, o domingo que antecedia a ressurreição de Jesus. Aquela semana foi uma semana muito intensa. No domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Na segunda-feira, ele foi e purificou o templo. Lembra-se que Jesus, por isso, é o capítulo das finanças, porque Jesus também entrou no templo e expulsou dali os cambistas. Ele expulsou dali aqueles que manipulavam os recursos, aqueles que não utilizavam de maneira correta os recursos de Deus. Na terça-feira, houve uma discussão muito grande com os fariseus, com os líderes do povo judeu. Na quarta-feira, possivelmente, Jesus se retirou para orar, para descansar um pouco. Na quinta-feira, os preparativos da Páscoa, e finalmente a Páscoa, a ceia. Sexta-feira, o julgamento, a crucificação. Sábado, ele repousa na sepultura, e no domingo ele ressuscita dentre os mortos. Essa entrada de Jesus em Jerusalém não foi a primeira vez que Jesus entrou em Jerusalém, mas aquela foi a última, que ele entrou como o Messias sofredor.
com Jesus, o filho de José. Aquela foi a última vez que ele entra, para cumprir também uma profecia de Zacarias capítulo 9. A profecia de Zacarias 9, verso 9, dizia o quê? Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Eis aí o teu salvador entrando de forma humilde, montado por cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. Jesus entra em Jerusalém como Yeshua ben José. Jesus, o filho de José. Humilde, absolutamente humilde, montado em cima de um jumento. Eu fico pensando, como seria isso? Como que pode Jesus, entrando, eu fico imaginando, se fosse trazer para hoje. Esses dias teve aí, recentemente, o casamento do príncipe William e a princesa Kate. Ele andou pela cidade desfilando um Rolls Royce aberto, como chama o carro aberto? Conversível, não é conversível. Eu fico pensando em Jesus entrando em Jerusalém montado sobre o jumentinho. Que contraste denso. Mas esse Jesus, a Bíblia diz que ele vai voltar. E agora então vem o contraste. Esse Jesus, ele vai voltar. E poucos disseram amém. Esse Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que agora não mais montado no jumentinho. E agora a comparação é outra, também um Rolls Royce, um cavalo branco. E a Bíblia diz com as vestes salpicadas de sangue, com um exército de anjos vestidos de trajes finíssimos e brancos. É um cenário totalmente diferente. O Jesus glorificado desse Jesus humilde. E a Bíblia diz ainda com uma faixa dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia diz que Jesus então mandou esses dois discípulos à frente para pegar então um jumentinho. Quem sabe um fusquinha. E quando aqueles dois discípulos foram para a cidade onde Jesus havia determinado, dizendo que fosse buscar-se aquele jumentinho. E Jesus disse, olha, quando vocês forem pegar o jumento, se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês só respondam o seguinte, a frase única, a única justificativa é a seguinte: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E quando os discípulos chegaram para realmente pegar aquele jumentinho, realmente apareceram os donos. Os donos do jumentinho disseram, escuta, o que vocês estão fazendo? Esse jumento tem dono. Isso aí não está jogado por aí, isso aí tem dono. Pode ser que não tenha muito valor, mas isso tem dono. E eles então disseram apenas o que Jesus havia falado. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E fico pensando como pode Jesus, aquele que era o Messias, aquele que era o bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, a rosa de Sarão, o único fundamento, o Deus conosco, a pedra de esquina, a água da vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o lírio do vale, a estrela da manhã, o todo suficiente Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, simplesmente pedir para que busquem para ele um jumentinho, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Como que o Senhor precisa dele? Se foi ele que transformou água em vinho, se foi ele que curou paralíticos, se foi ele que encaminhou um grande cardume de peixes para a rede dos discípulos, se foi ele que libertou endemoniados, purificou leprosos, curou mudos, acalmou a tempestade,
potestade, um domínio completo sobre a natureza, curou muitos cegos. Como pode esse Jesus que multiplicou pães, andou sobre as águas, curou surdos e gagos, ressuscitou mortos, que disse para uma figueira secar-se, que fez brotar dinheiro da boca do peixe, dizer para os seus discípulos: busque o jumentinho, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Eu fico pensando, irmãos, o Senhor precisa do quê? Por que o Senhor precisa dele? Eu fico pensando em nossa igreja. Talvez você também soube daquele pastor que percebeu na sua igreja uma família muito interessada em estudar a Bíblia. O pastor, então, ele mesmo se prontificou em atender aquela família. E o pastor, então, quando foi visitar aquela família, se surpreendeu, porque os vizinhos, os parentes, os amigos, começaram a dizer para aquela família: escuta, todos estão sabendo que vocês estão indo numa igreja de crente? E sabiam que eles vão pedir 10% do salário de vocês? E aliás, isso para ser batizado. E depois de batizado, além de continuar dando 10% das entradas, ainda vão ter que dar ofertas. Tem certeza que vocês serão crentes? Tem certeza que vocês querem continuar indo nessas igrejas? E quando o pastor chegou para estudar, dar o primeiro estudo bíblico para aquela família, a primeira pergunta que a mulher fez foi esta: pastor, é verdade que para sermos da sua igreja, nós temos que dar 10% das nossas entradas e ainda ofertas? O pastor fez uma oração muito rápida, silenciosa, suspirou e respondeu: lamento muito, minha senhora, mas a senhora está completamente enganada. Porque nós não queremos 10% e Deus também não deseja 10%. O que Deus deseja é 100%. Não é somente 10%, é 100%. Porque a Bíblia diz que todos nós pertencemos a Ele pela criação. Nós já somos Ele. Mas é verdade que a igreja vai solicitar não só dízimos e ofertas, mas vai solicitar a sua entrega completa, que vocês também se deem. Talvez a igreja vai pedir também os seus filhos, para que vocês os enviem como missionários, talvez para lugares que nunca mais vocês os verão. Lamento dizer, mas a senhora está enganada. Não é só 10%, e não são somente ofertas, mas é tudo, porque tudo já pertence a Deus. Por isso que a Bíblia nos adverte. Salmos capítulo 24 e o versículo 1. O que diz em Salmos capítulo 24 e o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Mas eu volto à história do jumento. Por que o Senhor precisa dele? O que você tem que o Senhor precisa? Você tem carro? Eu queria dizer para você que o Senhor precisa dele. E para quê? O Senhor precisa dele, quem sabe, para socorrer alguém. O Senhor precisa dele, quem sabe, para você dar carona para alguém. Talvez o Senhor precisa dele para você conduzir alguém para um hospital, mas quero lembrar que o Senhor precisa dele. Você tem casa? Gostaria de dizer que o Senhor precisa dela. E para que o Senhor precisa dela? O Senhor precisa dela para pequenos grupos, para uma classe bíblica, para hospedar alguém. O Senhor precisa dela. Você tem um talento? Eu gostaria de dizer que o Senhor precisa dele. Você tem o dom de pregar? Você tem o dom de dar estudos bíblicos? Você tem o dom de visitar, o dom de recoltar, o dom de ensinar, o dom de cantar,
o dom de cativar, o dom de comportar, quero dizer que o Senhor precisa dele. Você tem filhos? Gostaria de dizer que o Senhor também precisa deles. Eles são o futuro da igreja. O Senhor precisa deles, quem sabe, como pastores. Você já imaginou, Marcos? O Marquinhos lá no Rio de Janeiro? E olha que eu disse, o Rio de Janeiro, um lugar que o Lúcio até tem medo. E ele está fazendo um excelente trabalho lá na favela da Rocinha. Mas o Senhor precisa dele. O Senhor precisa de educadores, professores e professoras, ganhando muito ou pouco. O Senhor precisa deles. O Senhor precisa de missionários. O Senhor precisa de obreiros. O Senhor precisa de concortores. O Senhor precisa deles. E você? Tem dinheiro? Eu gostaria de dizer que o Senhor também precisa dele. Você tem muito ou você tem pouco? Mas eu gostaria de dizer que o Senhor também precisa dele. E para quê? Quem sabe para a reforma de igreja? Quem sabe para um plantio de igreja? Quem sabe para a construção então de igreja? Para a TV, para a rádio? Para a pregação? Para os pobres? Gostaria de dizer, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Assim como Jesus, que poderia ter criado para a sua entrada em Jerusalém, quem sabe um camelo, quem sabe uma carruagem para a sua entrada em Jerusalém, mas ele quis transmitir essa grande lição para lembrar você daquilo que você tem, o Senhor precisa dele. Mas é importante lembrar também do dono jumentinho. Eu não conheço, a Bíblia não diz quem era ele, o seu nome não é mencionado, mas eu acho que o seu nome deveria estar na galeria de Hebreus 11, porque o homem que agiu simplesmente pela fé. Eu não quero dizer a vocês que Deus negocia com os recursos. Existe uma onda em nosso meio, no mundo evangélico, no mundo neopentecostal, de que parece que se você der, você recebe em dobro, ou em triplo, ou quadruplicado, enfim, parece que é uma negociação. Eu queria lembrá-lo de que os recursos, a riqueza, é um dom que Deus dá, é um dom. E parece que Deus o deu para muitos. E não pense que, quem sabe, se agora você fizer um plano de fidelidade, de que você agora vai ser fiel, de que você vai dar corretamente, que você vai fazer um plano de fé, de que as coisas vão melhorar para você, pode ser pior. Pode ser pior. É verdade que existem promessas da Bíblia, de que Deus não desampara, a promessa do Espírito de profecia de que Deus não desampara. Hoje nós vivemos uma sociedade urbana. Nosso país todo praticamente é uma sociedade urbana, mas ela já foi rural na sua maioria. E aqueles que têm, quem sabe, acima de 40, eles vão se lembrar de que você teve a sua infância praticamente numa cultura rural. Eu me lembro, irmãos, de que aprendi as lições de fidelidade, de mordomia dentro de casa. Eu me lembro que, por morar no sítio, me recordo que de vez em quando aparecia uma praga que nós chamávamos de boba, que mais tarde descobri que não era boba, era buba. Era uma praga que vinha nos frangos e começava a encher de caroço os frangos e dava febre nos frangos, e daqui a pouco um começava a morrer da doença transmitida de um para o outro. Eu me recordo perfeitamente de quando surgia em algum lugar a praga na cidade. Os meus pais então
juntava todos os frangos, tudo que tinha ali no terreiro, e ali eles dedicavam alguns para Deus. Porque se Deus preservasse da praga, teríamos então uma oferta chamada fundo de inversão. E me lembro de ver o milagre acontecendo, os vizinhos reclamando, pranteando, de que as suas galinhas, os seus quintainhos estavam todos morrendo. Mas os meus pais, os meus tios estavam ali para testemunho de que a mão de Deus amparava. Me lembro, nós plantávamos a plantação de algodão. Existe essa praga, acho que até hoje ainda, o famoso bicudo. O bicudo era uma praga que aparecia na lavoura. E não havia defensivo agrícola que resolvesse, porque quando eles começavam, eles atacavam a flor. E quando você percebia, a flor já estava caindo. E a flor é o que dava o caroço do algodão. E quando a gente ficava sabendo de que estava acontecendo já a praga do bicudo em toda a região, me lembro de ver muitas vezes o meu pai e a minha mãe se ajoelhando na plantação de algodão. Depois da oração, se levantavam e como saíam na lavoura, esta carreira aqui de algodão, essa é do Senhor. Ia marcando assim, é Deus como uma oferta de gratidão e como um fundo de inversão, uma oferta. Eu me lembro no sábado que chegou a notícia em nossa pequena igreja, de aproximadamente 100, 110 membros, lá no interior do Paraná, eu era criança. E me lembro que depois do culto, todos os líderes, todos os irmãos, os adultos, eles saíram numa direção, e o menino saiu junto. E nós fomos porque eles chegaram num terreno dentro da cidade, onde havia uma praga. E o nome da praga era tiririca. Era um matinho, eu não conhecia como tiririca. Era um matinho. E eles começaram a ficar em volta, ali discutindo. E algum deles deu a explicação de que aquele matinho, se ele chegasse na lavoura, se adentrasse ao terreno, no sítio de alguém, ele tinha raízes muito profundas. E na ocasião não havia nenhum defensivo, nenhum produto que pudesse matar aquela planta. E que seria uma praga no meio do pátio, seria uma praga no meio da plantação da lavoura. Nós passávamos naquela ocasião sábado na igreja. Mas eu me lembro que quando chegamos em casa durante a semana, eu vi os meus pais ajoelhados, consagrando aquela terra para Deus, para que não entrasse nas suas terras, nas suas propriedades, a famosa tiririca. E até hoje, não chegou a tiririca lá. Amém. Chegou aqui. Chegou no estado, mas não chegou a tiririca. Não chegou a tiririca lá. A palavra de Deus diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer, segundo Provérbios, capítulo 3, verso 9 e o verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa. É uma promessa. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Realmente é uma promessa. Deuteronômio 16, 17 diz: cada um ofereça na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Tenha você uma oferta de gratidão. Tenha você, estamos chegando ao final do ano. Se você for enumerar as bênçãos, eu tenho certeza de que elas são incontáveis. Se você pesar na balança, você vai ver que as bênçãos de Deus na sua vida, neste ano, independente de como tenha sido, elas foram abundantes. Deus não te desamparou. Deus não te abandonou. Oferte.
Eu pedi um levantamento essa semana das ofertas da Igreja Central de Ribeirão Preto. É verdade que quando o auditor lá da associação me mandou esses números, eu confesso aqui, em público, que eu não consegui entender bem, eram muitos números. E eu também lido números, também leio balanço, estudo balanço de contabilidade. Mas eu pude perceber, irmãos, que a diferença dos dízimos e das ofertas é muito grande. Muito grande. Vocês não chegaram a 3% do valor do dízimo com relação às ofertas. Não chegaram a 3%. E cada R$100 de dízimo, vocês estão em torno de 3 ofertas. Essa igreja precisa quebrar as suas ofertas. Precisa honrar o Senhor com as primícias da sua renda. E cada um deve oferecer na proporção que possa dar, segundo a bênção do Senhor. É segundo a bênção do Senhor. Se você é muito abençoado, você oferta mais. É segundo a bênção que o Senhor houver concedido. Mas sabe, irmãos, esta oferta não é simplesmente para construir boas igrejas, não é para termos igrejas climatizadas, não é simplesmente para nossa vaidade, mas sabe por quê? Nós temos uma grande missão. Nós temos uma grande missão e a nossa missão é pregar o Evangelho. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio da igreja. Nós temos em nosso campo quase 300 igrejas. Essa daqui é uma igreja especial. É uma igreja diferenciada. Por muitas razões. Uma delas, as bênçãos materiais que Deus tem dado a nós. Mas nós temos tantas outras, que carecem tanto, que não receberam essa mesma bênção material que vocês receberam, o que vocês recebem. Eu quero, irmãos, encerrar dizendo que o nosso grande desafio financeiro, e como disse, não é para a vaidade, mas é para a pregação do Evangelho. Você deve se lembrar da história de Leonard Hassler. Quem foi esse homem? Se alguém conhece isso aqui, deve ser fanático. Para se lembrar de Leonard Hassler, você deve ser algum fanático. Porque ele não é ninguém expressivo em nossa igreja. Você se lembra que quando em 1844 os milenitas, ou pré-1844, eles pregaram sobre a volta de Jesus. E esse era o grande desafio de que Jesus voltaria em 1844, que eles então estavam anunciando e criam. É verdade que eles só erraram no acontecimento e não nos estudos. Leonard Hassler, um morador da região da Nova Inglaterra, ele tinha uma plantação de batatas. Aliás, ele era um fazendeiro. Ele tinha muito gado. Da sua própria fazenda saía o alimento para ele e para os seus familiares. E como renda extra, ele ainda tinha uma plantação de batatas. Esse era o extra que ele tinha. Eles plantavam as batatas na primavera e colhiam no outono. Se tudo desse certo, seriam boas batatas. Era o tempo apropriado e a região apropriada para a plantação de batatas. Leonard Hassler, ele então fez a sua plantação no verão, mas na primavera. Mas ele começou a pensar, mas para que plantei batatas? Se Jesus vai voltar dia 22 de outubro, se Jesus já vai voltar no outono, e ele então resolveu como seu testemunho de que ele não colheria suas batatas. Os seus vizinhos, eles começaram a dizer, mas rapaz, você está louco.
você vai deixar perecer toda essa plantação de batata. Porque se você não colher no tempo certo, você vai perdê-las. Então faça o seguinte: se você não quer colher suas batatas, então deixe a gente colher suas batatas. A gente guarda. E ele queria que as suas batatas também pregassem sobre a volta de Jesus. Ele disse: não deixe as batatas se perderem. Deixe as batatas aí. Porque eu tenho certeza de que Jesus vai voltar. E os seus vizinhos começaram a dizer: mas ele é um tolo. Vai perder toda essa plantação de batatas. E o tempo foi chegando. Os dias foram chegando. E os vizinhos começaram a colher as suas batatas. E é verdade que entre eles se comentava: coitado do Leonardo Hassig, essa família está ficando atrapalhada. Vão perder a plantação de batatas. Se não colher agora, vão perder as batatas. E o fato foi que Leonardo Hassig não colheu suas batatas. Mas chegou finalmente o dia 22 de outubro. Chegou o dia 22 de outubro, estava ali os seus vizinhos agora zombando, escarnecendo. Está vendo? Se tivesse colhido as batatas, está vendo? Agora perdeu toda essa plantação de batata. Isso até se constitui um crime contra a humanidade. Pensar poderia alimentar milhares de pessoas essa grande plantação de batatas. E ele foi alvo de muitas críticas. Mas ele já, no mês de novembro, resolveu então mexer com as batatas. E quando ele chegou e foi remover o primeiro pé de batata, ele percebeu que a batata estava lá. E ele arrancou e percebeu que a batata era muito grande. Ele arrancou outro pé e percebeu que a batata estava ali. E também estava a granada. Chamou os filhos, chamou os funcionários e começou a mexer na plantação de batatas. E ele colheu, um tempo depois, as melhores batatas daquele ano, daquela safra. Amém. Aqueles que haviam colhido antes, colheu batatas mirradas por causa do forte inverno que ocorreu naquela região. Leonardo Hassig colheu as suas batatas. E sabe o que aconteceu depois? Todos aqueles seus vizinhos tiveram que pegar das batatas de Leonardo Hassig para plantar, servir de sementes para a próxima primavera. Ficaram conhecidas como as batatas pregadoras. Eu queria dizer para você de que Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara. Como diz aquele texto muito usado pelos valdenses de Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Não seja negligente. No próximo sábado você vai ter a oportunidade de ofertar para o evangelismo dos livros missionários. Não seja mesquinho, não tenha dúvida, tenha certeza de que Deus está conduzindo. Quem sabe o seu avô, quem sabe o seu bisavô, que pregou para você do breve retorno de Jesus, já esteja descansando no pó da terra. E talvez já esteja surgindo nesta geração. Será que ele vem? Será que ele vem? Esse é o sentimento dessa nova geração. Será que ele vem? Lembra-se das palavras de Paulo: Deus não se deixa escarnecer. E Deus não se zomba. E Deus não se zomba. Ninguém vai escarnecer de Deus e nem das suas promessas. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu queria desafiar essa igreja para continuar sendo fiel nos dízimos, mas também ser fiel nas ofertas. Não tenha oferta de improviso. Faça o seu plano de oferta e tenha certeza que Deus vai lhe abençoar tremendamente. Tenho certeza. Não negocie com Deus. Deus não precisa disso. Hoje, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem o domínio do céu e da terra.
não precisa negociar com ele. Mas lembre-se, como aconteceu com aqueles dois discípulos e o dono do jumentinho, o Senhor precisa dele. Não vou pregar sobre isso agora, mas se você talvez fizer uma reflexão sobre agora o jumentinho, depois de Jesus ter andado sobre o jumentinho, e o tempo de vida do jumento é cerca de 45 anos, ele vive até 45 anos. E aqueles ali eram um jumentinho recém-nascido. Quando o cristianismo se alastrou, era um jumento novo, cria de uma jumenta. Depois que o cristianismo se alastrou, quanto será que as pessoas estavam querendo pagar para ter aquele jumentinho que Jesus andou? Quanto será que estava dando o valor daquele jumentinho? Quanto será que valorizou aquele jumentinho? Lembre-se de que quando você dá para Deus, Deus não lhe deixa de mãos vazias. Quando Deus lhe devolve, pode ter certeza que Deus lhe devolve muito mais valorizado. Que o Senhor te abençoe. É o meu desejo de oração. Amém.